Então, pessoal, bloco 3 dessa aula de América Colonial para a gente terminar, para a gente concluir. E eu queria analisar nesse bloco 3 franceses e holandeses na América. Basicamente isso. Vai ser breve, acredito que em 5 minutos eu faço isso. Se eu me estender é porque eu gosto de falar, né? Então, é bem interessante para a gente tratar sobre características dessa colonização desses dois grupos, holandeses e franceses. Vamos começar pela França primeiro. Eu fiz de maneira cronológica, os franceses eles saíram atrasados com a Espanha, mas acho engraçado que o Caboto, navega no Canadá em 1497, antes mesmo da descoberta do Brasil. E a França deu mole. Deu mole porque uma grande iniciativa francesa, que foi a França Antártica e a França Equinocial, você teve, uma iniciativa de invasão, de trazer pessoas para cá. Não chegou a ser imensa, eu falei grande, mas eu penso que dá mole quanto ao seguinte, que se eles tivessem pego esse esforço, a França Antártica e França Equinocial, e dado início à colonização no Canadá, eles teriam imprimido um domínio maior no Canadá ou em outra região. Quando eles realizam uma tentativa no Rio de Janeiro, eu nem coloquei aqui as tentativas de pirataria, porque não vejo sentido, já que a pirataria do Gaitruan e do Clerc, elas não tinham proposta de ocupação, elas foram um sequestro da cidade. Quando você tem a tentativa francesa na França Antártica e na França Equinocial, você tem 2 tentativas fracassadas, gás de recurso, derrota na guerra, então você perde ali recurso que poderia ter sido utilizado e imprimido em outra operação. Por isso que eu, na minha humilde opinião, olho a iniciativa francesa no Rio e no Maranhão e vejo que elas perderam a oportunidade de investir em outro local. E aí, quando é que você começa a falar de colonização mesmo, de ocupação? Você fala de ocupação quando você fala do plantation no Haiti, o açúcar de beterraba, quando você fala da exploração de peles no Canadá e na Louisiana, século XVII, e Canadá e Louisiana foi uma coisa muito incipiente, a ocupação deles foi muito restrita. Claro que você tem fundação de Quebec, mas Nova Orleans era uma coisa ridícula comparado à área que os franceses atuavam. E você vai ter Guiana Francesa, vai ser a fundação de Caena em 1637, após a saída dos franceses do Maranhão. Até essa imagem, né, de Caena, prédio, tudo mais, e a dimensão de Nova Orleans, da Louisiana, frente ao que os franceses tinham bem pequenininho em Nova Orleans, que é uma cidade americana hoje, bem afrancesada, né, por conta dessa herança francesa. Então, assim, os franceses eles demoraram para fazer isso, mas eles atuaram em extrativismo na América do Norte, Canadá, Louisiana. Você até fala de escravizados que vinham do Haiti e eram escravizados em Nova Orleans, você tem relato disso, né, desses escravizados, até uma cultura voodoo presente em Nova Orleans, é sério isso, tá. E você vai ter também um modelo plantation, Caribe, então um modelo esse voltado para a produção de açúcar, de beterraba, escravização e tudo mais. A Guiana também vai ter, a Guiana Francesa, vai ter também um plantation, é a partir da sua ocupação e reconhecimento no 18, então você isso explica muita coisa quando você vê a seleção francesa, tá aparecendo imagem de seleção francesa aí, com muitos jogadores negros, então você tem colônias diversas da França, além das colônias francesas na África, e vão ter aí uma série de jogadores com descendência africana, argelina, tem a história do Zinedine Zidane, descendência e tudo mais. A Holanda é uma história engraçada, por quê? Porque eu também tive tentativas fracassadas, é até uma coisa interessante, mas, quando você fala de Nova York, você fala da cidade do mundo, né. Nova York, cidade do mundo, New York, New York. E olha que interessante, Nova York foi fundada primeiro pelos holandeses, Nova Amsterdã. E eles perderam para os ingleses no final do 17, a região. E aí quando eu falo de Nova York ser cidade do mundo, é nessa
essa ideia de ter sido fundada primeiro pelos holandeses, depois ter sido tomada pelos ingleses. Então, uma cidade cosmopolita, uma cidade da mistureba. Aí você teve a tentativa também holandesa no Nordeste brasileiro, o que se relata é que a fundação de Nova Amsterdã teria sido até de judeus que teriam naufragado perto do Caribe, estariam vindo para cá e não teriam conseguido vir para cá. 2 tentativas fracassadas, uma em Salvador e uma no Nordeste. Tudo bem que no Nordeste os holandeses permaneceram por 24 anos, até tem o governo do Maurício Nassau, que a gente comenta, em invasões estrangeiras, porém eles são expulsos. E aí você tem o domínio holandês em Curaçao, que vai ser ali das Antilhas Holandesas, que vai produzir esse açúcar, e o domínio holandês no Suriname, que é a Guiana Holandesa. E sempre me surpreende a cidade de Paramaribo ter essa arquitetura europeia no meio da Amazônia, né. Então você tem casinhas com telhado de madeira, aquela coisa bem holandesa, é bem tradicional, acredito até que não deve fazer muito calor, né, porque afinal você tem casa de madeira, você não vê alvenaria, e aí o dinamismo de calor aí é bem mais tranquilo. Então você tem, por exemplo, a cidade de Paramaribo, uma cidade, no Suriname, a Holanda, ela vai ter também domínio lá na região da Indonésia, então você vai ter a Indonésia dominada pelos holandeses, e aí também explica porque tem jogadores negros na Holanda. A Holanda também teve posses coloniais na América, América Central, na América do Sul, no Caribe e até mesmo na Ásia. Então, 2 atuações, França, Holanda, bem tranquilo, bem de boa. Antes que eu esqueça, holandeses também adotaram o modelo plantation, adotaram o modelo de produção açucareiro, Caribe, tanto é que quebra com açúcar português, né, após a expulsão dos holandeses do Nordeste, e obviamente isso, vai afetar a economia do açúcar naquele contexto. E aí é isso, essa aula fecha a aula 8 de América Colonial, espero que tenham gostado. Fiquem ligados que a aula 9 vai ser revoluções inglesas, então acompanha, vai ficar maneiro. Valeu, tamo junto, até a próxima.